Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Ajuda aí quem estiver ao outro lado a encontrar. Eu vou ler o versículo 26, a partir do 26. O título na minha Bíblia deve ser o mesmo que na tua, diz assim: o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1. Quem já encontrou, diga amém. Diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras. Tem uma outra tradução que diz que ela sentiu medo por causa daquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor teu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Então, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer, ele será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima Isabel, ela conceberá um filho em sua velhice. E esse já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Todos digam amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Feche os teus olhos agora. Curve a sua cabeça por um instante. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, nós te agradecemos e te louvamos por nós estarmos aqui nesta manhã. E eu te peço, Senhor, nos abençoe. Fale aos nossos corações, pois nós estamos aqui totalmente abertos para ouvir tua voz. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Louvado seja o nome de Deus. Eu amo falar desse texto. Eu amo falar desse texto, ainda mais numa data como essa, de Natal. E analisar os evangelhos e perceber esses detalhes, essas minúcias, essas diferenças entre eles, eu acho fantástico. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos canônicos que falam sobre a vida de Jesus, o seu nascimento, o seu ministério, os seus 33 anos de idade, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Falam da mesma pessoa, mas eles falam com óticas diferentes. E a genealogia que nós encontramos em Lucas, ela é diferente da genealogia que é relatada em Mateus. Em Marcos e
em João não tem genealogia. Interessante. Não sei se você já tinha se atentado a esse detalhe. João não tem genealogia porque João quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo que encarna, o Verbo que habita entre nós. Então Deus não tem genealogia, porque a origem de Deus é Deus. Marcos, ele mostra Jesus como um servo, aquele que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Veio para servir. E servo não tem genealogia. Mateus, ele quer mostrar Jesus como rei. E a genealogia citada em Mateus fala que Jesus, ele é filho do rei Davi. Em Lucas ela é diferente, porque em Lucas ela começa ao contrário. Ela vai dizendo, Jesus ele era filho de José, e vai descendo no capítulo 3. E ela termina dizendo que ele veio de Adão, do primeiro homem. E esse Adão veio de Deus. Ou seja, a intenção de Lucas é mostrar Jesus como homem. E eu nesses domingos que eu tenho feito a minha série de mensagens sobre dias com Cristo, eu tenho falado sobre algumas mulheres da Bíblia. E entre as pregações que eu ministrei aqui, eu falei sobre a mulher, a viúva de Naim, que Jesus sente uma íntima compaixão por ela. Por que ele sente compaixão por ela? Porque Jesus sentiu a dor dela, ele se pôs no lugar dela. Para Jesus entender o que acontece comigo, o que acontece com você, ele precisou ser como eu e você, homem, ser humano. Então essa genealogia citada em Lucas, ela é interessante, porque vai mostrar Jesus como um homem. O relato do anúncio é diferente. Quando você lê o anúncio do nascimento de Jesus em Mateus, lá fala que o anjo falou com José, não foi com Maria, foi com José. José, não tenha medo de receber a tua mulher, porque aquele que está no ventre dela, é o Messias, Salvador, é o Filho de Deus. Aqui em Lucas, o anjo fala com Maria. Lucas, ele fala das mulheres, ele gosta de falar das mulheres, ele dá lugar para as mulheres. Aqui quem recebe a visita não foi José, aqui quem recebe a visita foi Maria. Eu quero falar de Maria nessa manhã, porque Maria, ela era uma adolescente, era uma jovem, bem jovem. É certo que aquelas mulheres daquela época, elas casavam muito mais cedo do que casam hoje, mas você vê que o povo judeu, até hoje em dia, eles casam bem jovens, bem novos. Então não é difícil você encontrar uma judia aí com 20 e poucos anos, com 5, 6 filhos, eles casam bem jovem. Ela já estava noiva de José, mas aqui ela era uma jovem, ela era uma virgem, uma adolescente, indo já para a sua fase, né, de adulta. E aquele anjo aparece para ela, e ter visão de anjo já era algo que trazia susto, medo, insegurança. Ter uma visão de um anjo não era algo tão comum, tão simples. Nós não temos tantas pessoas na Bíblia que tiveram experiências de ver anjo, de ouvir anjo, de falar com anjo. Maria teve essa experiência. O anjo aparece para ela, e esse anjo aqui tem nome. Versículo 26, era o anjo Gabriel. Ele aparece para ela, e ele já dá uma notícia para ela, dizendo: olha, salve agraciada, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não, você é bendita entre as mulheres. Você tem medo. E diz a Bíblia que ela sente um medo
muito grande, porque aquela saudação mexeu com ela. Ela sente medo porque ela estava vendo um anjo, e ela sente medo pela notícia que ela estava recebendo. E essa palavra, ela já começa a falar comigo. E nessa madrugada, quando eu preparava essa palavra, Deus começou a ministrar no meu coração. Quantas vezes nesse ano, ano que passou, 2020, senti medo, eu senti aflição, insegurança. Todos nós precisamos lidar com medo. Todos nós, em algum momento da vida, em algum momento, nós sentimos medo. E algumas pessoas, o medo se transforma até numa fobia, que já é doença. A pessoa que tem fobia é aquele medo descontrolado. Tem gente que trava se vê uma barata. Fobia. Tem gente que tem fobia de lugares fechados. Fobia de altura. Se vai num parapeito, começa a sentir, o corpo começa a reagir, porque é fobia. Ela sentiu medo. Esse medo aqui que ela sente era daquilo que ela não conhecia. O medo que ela sente era aquela insegurança. Será que eu vou morrer porque eu estou vendo anjo? O medo que ela sente é o medo da notícia que o anjo deu para ela, que ela teria a responsabilidade de gerar no seu ventre o Filho de Deus. Esses 2 anos aqui, queridos, nós tivemos que lidar com medo em muitos momentos, porque nós vimos tantas pessoas morrendo nesses 2 últimos anos. Nós ficamos com medo de uma pessoa que nós amamos morrer. Nós ficamos com medo de sair de casa em alguns momentos. Eu lembro que nos primeiros evangelismos que nós fizemos, começo de pandemia, gente, que insegurança. E o meu medo não era somente de eu me infectar e chegar na minha casa infectado, e a minha família ficar infectada porque eu estava na rua, mas os pais de família, as mães de família que estavam também na linha de frente comigo, de continuar fazendo culto, de ver pessoas me ligando, receber ligações de obreiros, de membros da igreja dizendo: pastor, ore por mim, porque eu estou infectado, eu não estou bem, com falta de ar. E aquela insegurança, aquele medo. Ou seja, nós tivemos muitos momentos nesse ano, no ano que passou, onde nós tivemos que lidar com medo. Medo de perder emprego, medo de ter que fechar as portas. Quantas igrejas fecharam? Quantas pessoas morreram? Quantos negócios foram para água abaixo? Por quê? Porque a pessoa, infelizmente, não conseguiu lidar com o problema da pandemia. Maria sente medo, e aquele anjo se aproxima dela, e ele disse para ela: você não precisa ter medo, é Deus que está falando com você, é Deus que está aqui falando contigo, você não precisa ter medo. Tudo aquilo que está acontecendo é permissão de Deus, é Deus permitindo, é Deus te preparando para isso, é Deus te capacitando para isso. E eu quero nessa manhã liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Se você está com alguma insegurança, se você já está com medo do próximo ano, se vai ser mais difícil, não temas, o Senhor também está contigo, Ele também está no controle, Ele continua no controle de todas as coisas, e Ele vai te ajudar. Aleluia! Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Glória a Deus. Ela teve medo, e é o medo que nós não podemos ter, o medo que paralisa. O medo, sim, né, é algo que é inerente ao homem, mas nós não podemos paralisar por causa do medo. Não se deixe paralisar por causa do medo. Não deixe
deixe, e hoje eu quero falar sobre decisões também, não deixe de tomar decisões por causa do medo. Diga para quem está ao seu lado isso. Essa frase é importante. Diga assim: não deixe. Mais alto, diga: não deixe de tomar decisões importantes por causa do medo. Queridos, quantas vezes Deus fala conosco? Olha aqui, quantas vezes Deus ministra algo no nosso coração e nós ficamos com medo, nós ficamos no será, e aquilo é uma oportunidade, aquilo é uma provisão de Deus, aquilo é uma porta de Deus, aquilo é um escape de Deus, aquilo é algo de Deus novo para a tua vida, e você fica com medo. Mas e se eu for e der errado? Mas e se eu for e não for daquele jeito que eu estou pensando que vai ser? Se Deus falou, vai. Se Deus falou para você fazer, faça. Não tenha medo. O Senhor, Ele se responsabiliza. Ele é contigo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, o que Maria fez é o que nós fazemos. O anjo olha para ela e fala assim: você dará luz a um filho. E Maria ouve aquilo e fala assim: peraí. Eu sou virgem, eu não sou casada. Eu acho que tem um equívoco aí. E ela não fala isso com desrespeito, ela fala isso com respeito. Ela não fala isso com dúvida, ela não fala isso duvidando do poder de Deus, mas ela faz uma pergunta que é lógica, que é muito óbvio: como isso vai acontecer? Como que vai ser? Então Deus olha para mim e Deus fala assim para mim: antes que esse ano de 2021 acabe, eu vou fazer algo grande na tua vida. E eu falo para Deus: tá, hoje é dia 26, 27, 28, 29 é o aniversário, oh glória. 30, 31. Como que vai acontecer? Não estou duvidando do poder de Deus, não estou duvidando do que Deus pode fazer, mas eu não entendo como que isso pode acontecer. Ela falou assim: eu não entendo como Deus vai fazer isso, porque se eu fosse casada, entendo, mas nem casada eu sou. Então às vezes nós nos deparamos, eu quero que você entenda o que eu vou te dizer agora. Às vezes nós nos deparamos com situações que nós também perguntamos a mesma coisa: